Questão: uma amostra de vinagre contendo 4,2 gramas de ácido acético, CH3COOH, por 100 mililitros, tem concentração desse ácido em mol por litro igual a? Bom, então, primeiramente, por que fala de vinagre e depois de ácido acético? Porque o vinagre, né, que é essa substância caseira que a gente tem em casa, que nós usamos nas saladas, no vinagrete, né, qual que é o principal componente do vinagre? É o ácido acético. A fórmula química do ácido acético foi dada, CH3COOH, é um ácido orgânico, né? Todos os ácidos orgânicos são ácidos fracos. O que significa isso? Que eles ionizam pouco, eles produzem pouco H+ na solução aquosa, tá? Por isso que eles são considerados fracos. E aí, ó, o enunciado fala o seguinte, que tem 4,2 gramas de ácido acético em 100 mililitros da solução. E quer que você expresse isso aí em mol por litro. Então, o enunciado fala que temos 4,2 gramas do ácido para cada 100 mililitros. E o problema pede para você expressar isso aí em mol por litro. Então, os problemas, né, envolvendo concentração mol por litro e outros tipos de concentração, a gente pode resolver com duas regras de 3. A primeira, né, é vendo qual que é a proporção dessa massa em 1000, porque aí ó, a massa 4,2 foi dissolvido para preparar 100 mililitros da solução. Qual que seria a massa para 1000? E depois passar essa massa em gramas para mol. Aí a gente tem a resposta do problema. Vamos ver como que será. Então, a primeira regra de 3, ó, 4,2 gramas em 100. É o que está no enunciado lá, ó, que está entre o quadrado, né? 4,2 gramas em 100. X em 1000. Então, o X verdinho aí vai ser a massa em proporção se eu tivesse 1000 mililitros, que corresponde a 1 litro, que é o que está pedindo no enunciado lá no problema, né? Então, resolvendo a regra de 3, vai ficar 4,2 vezes 1000, dividido por 100, eu chego a 42 gramas. Então, ó, quando eu dissolvo 4,2 gramas em 100 mililitros, é o mesmo que eu dissolver 42 gramas em 1000. Então, já tenho a massa em 1000. A próxima regra de 3, eu tenho que passar essa massa em grama para mol. Aí eu tenho a resposta do problema. Só que para eu passar para mol, né, eu tenho que descobrir primeiramente o MM, que é a massa molecular do ácido acético. Aí eu vou lá na fórmula. Ó, na fórmula tem um carbono, depois tem o H3. Então, a massa do hidrogênio vezes 3, outro carbono, oxigênio, oxigênio e hidrogênio. Então, eu vou somando as massas de cada elemento aí, ó. Eu chego ao valor de 60 gramas por mol. Onde que eu pego a massa de cada elemento? Na tabela periódica. Então, ó, 60 gramas desse ácido acético corresponde a 1 mol, né? A nossa segunda regra de 3. 42 gramas, que foi a massa que a gente achou na primeira regra de 3, x mols. Então, eu estou passando 42 gramas para mol. Resolvendo essa segunda regra de 3, x é igual a 42 vezes 1, dividido por 60, x é igual a 0,7 mol por litro. Então, essa quantidade de mol em 1 litro me dá a concentração mol por litro dessa solução. E aí eu vou lá no gabarito e marco letra B, que é a nossa resposta. Calcule a concentração mol por litro quando se dissolve 42 gramas de sulfato de cobre pentaidratado, CuSO4, 5H2O, para preparar 50 ml de solução. Então, ó, mais uma vez, a gente tem a massa em gramas, que é 42 gramas, dissolvido para 150 ml de solução. E eu quero que apresente essa concentração em mol por litro. Então, eu tenho uma massa em 150 mililitros. Qual seria em proporção a massa para 1000? Então, a primeira regra de 3 é ver a massa correspondente em 1000. Logo em seguida, eu passo essa massa para mol.
Então, como que a gente resolve? 42 gramas de sulfato de cobre pentaidratado foi dissolvido para preparar 150 mililitros de solução. Então, a primeira regra de 3, 42 gramas está para 150 mililitros. Qual que seria a massa, né? X em 1000. Resolvendo a regra de 3, 42 vezes 1000 dividido por 150 chega ao valor de 280 gramas. 280 gramas, então, seria a massa em gramas para preparar 1 litro de solução, que são os 1000 mililitros. Agora eu tenho que passar essa massa para mol. Para isso eu preciso calcular a massa molecular. Olho na tabela periódica a massa de cada elemento, né, e somo. Então, vou ter a massa do cobre, 63,5, mais a massa do enxofre, né, do S, 32, mais a massa do oxigênio, que é 16, vezes 4, né, porque são 4 oxigênios lá na fórmula, né, CuSO4, mais 5 vezes a massa da água. Né? Então, apesar da fórmula estar escrita assim, ó, CuSO4, pontinho, né, que vezes 5H2O, significa que nesse sal aí, né, no CuSO4, estão incorporados 5 moléculas de água. Então, eu tenho que calcular a massa de 5 moléculas de água. Isso equivale a 5 vezes 1 vezes 2, que é a massa do hidrogênio, mais 16. A massa da água ele dá 18, então é 5 vezes 18. Fazendo as somas e as multiplicações, a gente chega à massa molecular de 249,5 gramas por mol. Ou seja, 249,5 gramas corresponde a 1 mol. 280, que é a massa que a gente calculou na regra de 3 anterior, corresponde a x mols. Resolvendo essa segunda regra de 3, eu tenho o valor de 1,12 mol por litro, né? Porque já era a massa em 1 litro. Então, a resposta certa aí é a letra C. Em 100 mililitros de soro sanguíneo humano, há 0,585 gramas de cloreto de sódio, NaCl. A concentração em quantidade de matéria deste sal no sangue é em mol por litro. Então, novamente, eu tenho uma massa em gramas dissolvido para um volume diferente de 1 litro. E eu quero passar essa massa em gramas para mol e esse volume de 100 mililitros para 1000. Então, vou resolver também com duas regras de 3. A primeira, vendo qual a massa proporcional em 1000 mililitros. E a segunda, passando essa massa para mol. Então, a primeira regra de 3 é 0,585 gramas foi dissolvido para 100, que é o enunciado lá do problema. X para 1000. A gente vê qual que é a proporção dessa massa em 1 litro, né, que corresponde a 1000 mililitros. Resolvendo a regra de 3, a gente chega a 5,85 gramas. Para eu passar essa massa para mol, eu tenho que calcular a massa molecular do NaCl, que é a massa do Na mais a massa do Cl, que dá 58,5 gramas por mol. Então, a segunda regra de 3 é para passar a massa para mol. Aí eu tenho lá, né, o que eu calculei, a massa molecular, que é 58,5 gramas, corresponde a 1 mol. 5,85 gramas, que é a massa achada lá, corresponde a X. Resolvendo a regra de 3, eu chego à resposta de 0,1 mol por litro, letra A. No desenhozinho aí, ó, eu estou mostrando como é que esse NaCl ele fica na solução, né? Mesmo o soro sanguíneo, o NaCl está lá na forma de íons Na+ e Cl-, tá certo? É só mesmo para ilustrar. Dissolvendo-se 9,8 gramas de ácido sulfúrico, H2SO4, em água suficiente para completar 200 mililitros, tem-se a solução em concentração em mol por litro igual a, mesma coisa, eu tenho uma massa dissolvida em um volume que não é 1 litro. Então, eu faço também duas regras de 3. 9,8 gramas em 200 corresponde a quantos em 1000? E depois passa essa massa para mol.
Então, a primeira regra de 3 aí, ó, 9,8 gramas foi dissolvido para 200 mililitros. É o que está lá no enunciado, né, em negrito. X em 1000. Por que em 1000? Porque a gente quer saber qual que é a massa em 1 litro, né? Concentração em mol por litro. Então, primeiro eu vou achar a massa, depois eu passo a achar a massa para mol. 9,8 gramas em 200, x em 1000. Resolvendo a regra de 3, 9,8 vezes 1000 dividido por 200 chega ao valor de 49 gramas. Mas 49 gramas corresponde a quantos mols? Eu tenho que calcular a massa molecular do H2SO4, que é a massa do hidrogênio, que vale 1 vezes 2, porque são 2 hidrogênios na fórmula, mais a massa do enxofre, 32, mais a massa do oxigênio, 16 vezes 4. Chega ao valor de 98 gramas por mol. Então, ó, segunda regra de 3, 98 gramas corresponde a 1 mol, 49 gramas a x mols. Resolvendo essa regra de 3, chega ao valor de 0,5 mol por litro, letra B. Para prepararmos 50 ml de solução 10 a menos 2 mol por litro, a massa de hidróxido de potássio, KOH, necessária é igual a... Muita gente errou essa questão por causa dessa potência de 10 aí, 10 a menos 2 mol por litro. Então, eu aconselho a tirar a potência de 10. 10 a menos 2 corresponde a qual número decimal, né? A vírgula anda para a esquerda 2 casas. Então, é a mesma coisa que eu escrever 0,01 mol por litro. Então, eu vou fazer também duas regras de 3. Primeiro, eu vou ver qual que seria a massa em mol em 50 mililitros. Depois, essa massa em mol eu passo para grama. Vamos ver no slide seguinte como que seria. Então, ó, 10 a menos 2 mol por litro. É a mesma coisa que 0,01 mol por litro. Como que eu faço para andar com a vírgula, né? 2 casas para a esquerda. Olha lá, ó. 10 a menos 2 é como se fosse 1 vezes 10 a menos 2. Então, a vírgula imaginária no 1 anda 2 casas para a esquerda. Por isso que fica 0,01 mol por litro. Então, tá. Essa concentração dada aí, né, 0,01 mol, é a quantidade em mol em 1000 mililitros. Como eu quero preparar só 50 mililitros, eu tenho que fazer essa primeira regra de 3 aí, para saber a massa em 50 mililitros. Então, x é igual a 0,01 vezes 50, dividido por 1000. Eu chego a um número igual, x é igual a 0,0005 mol. Mas e aí? 0,005 mol corresponde a qual massa em grama? Tem que calcular a massa molecular da substância em questão, né? A massa molecular do KOH. Olho lá, a massa do K, que é o potássio, 39,1, mais a massa do oxigênio, mais a massa do hidrogênio. Chego ao valor 56,1 gramas por mol. Então, 56,1 gramas para 1 mol, x gramas para 0,005 mol. Resolvendo essa regra de 3, eu chego ao valor de 0,02805 gramas. A resposta é a letra A. Uma solução foi montada da seguinte maneira: 360 gramas de glicose, C6H12O6, foram dissolvidos em volume de água suficiente para formar 500 ml de solução. Calcule a concentração da solução obtida em quantidade de matéria por litro. Então, ó, eu dissolvi 360 gramas de glicose para meio litro de solução, 500 mililitros. E quando eu falo concentração da solução obtida em quantidade de matéria, é como se fosse mol por litro. Então, eu faço também duas regras de 3. A primeira passando, né, vendo qual que é a massa em 1000, e a segunda passando essa massa para mol. Então, ó, 360 gramas eu dissolvi para 500 mililitros. Está lá no enunciado em negrito. X em 1000. Resolvendo o valor aí dessa primeira regra de 3, né? X é igual a 360 vezes 1000 dividido por 500. Eu chego ao valor de
720 gramas. Então, eu teria que dissolver essa massa aí para 1.000 mililitros, que é 1 litro. Mas e aí, 720 gramas corresponde a quantos mols? Calculo a massa molecular da glicose, né? A massa molecular do C6H12O6. É a massa do carbono vezes 6, mais a massa do hidrogênio vezes 12, mais a massa do oxigênio vezes 6. Chega ao valor de 180 gramas por mol. Então, ó, 180 gramas corresponde a 1 mol, 720 gramas, x mol. X é igual a 720 dividido por 180. A resposta é 4 mol por litro, letra A. A concentração de ácido acético, CH3COOH, num vinagre de uso comercial foi determinado encontrando-se o valor de 0,8 mol por litro. Determine a massa de ácido acético em 100 ml do vinagre. Também vamos resolver por regra de 3. 0,8 mol dissolvido para 1 litro, que é a concentração dada. Quanto que seria se fosse 100 mililitros? Então, aí eu vou ter a quantidade em mol em 100. Depois eu passo essa quantidade em mol para grama. Vamos ver como que faz? Então, ó, a primeira regra de 3, né? A concentração dada foi 0,8 mol por litro, ou seja, por 1.000 mililitros. Então, 0,8 mol em 1.000 mililitros. X em 100, né? Que é o volume que eu quero saber a massa contida nele. Tá? Em negrito aí no enunciado. Resolvendo essa primeira regra de 3, eu sei que a massa para 100 mililitros corresponde a 0,08 mol. Só que eu quero essa massa em gramas. Como é que eu passo mol para grama? Tem que saber a massa molecular do ácido acético. Então, para saber a massa em gramas de 0,08 mol, eu tenho que calcular a massa molecular do CH3COOH. Como que eu calculo? Eu somo, né, a massa do carbono, 12, mais a massa de 3 hidrogênios, né? Então, 1 vezes 3, mais um carbono, mais 12, mais 2 vezes o 16, porque tem 2 oxigênios, mais a massa molecular, 60 gramas por mol. Então, ó, a segunda regra de 3, 60 gramas corresponde a 1 mol, né, que é a massa molecular. X gramas, 0,08 mol, que é a quantidade de mol achada lá na primeira regra de 3. Resolvendo essa segunda regra de 3, eu chego ao valor de 4,8 gramas. Resposta certa é a letra A. Qual a molaridade de 2 litros de solução onde estão dissolvidos 80 gramas de NaOH? Então, ó, 2 litros de solução estão dissolvidos 80 gramas. Se for 1 litro, quantos gramas que serão? Vou resolver também com regra de 3. Descubro, né, a massa em gramas para 1 litro e depois passo essa massa para mol. Aí eu vou ter a resposta do problema. Vamos ver como? Então, a primeira regra de 3, ó, 80 gramas para 2 litros. Olha lá, em negrito no enunciado do problema. X gramas para 1 litro. Então, eu vou descobrir a massa em gramas, em proporção, para preparar 1 litro de solução. Chega ao valor de 40. Então, 40 gramas para 1 litro. Para eu passar 40 gramas para mol, eu tenho que calcular a massa molecular do NaOH. Massa molecular é a massa do Na, que vale 23, mais a massa do O, que vale 16, mais a massa do H, que vale 1. Chega a 40 gramas por mol. Ou seja, 40 gramas corresponde a 1 mol de NaOH, né? Então, 40 gramas, 1 mol, e 40 gramas é justamente a massa que eu preciso dissolver para 1 litro. Então, ali, quando eu dissolvo 40 gramas em 1 mol, é como se eu estivesse dissolvendo 1 mol de NaOH para 1 litro. Resposta correta é a letra A. Uma xícara contém 200 centímetros cúbicos de leite adoçado com 6,84 gramas de açúcar comum. A fórmula química da açúcar comum, né, que é a sacarose, é C12H22O11.
Determine a concentração molar do açúcar comum. Lembrando que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro. Então, ali, ó, no enunciado, quando eu falo 200 centímetros cúbicos, é a mesma coisa que eu estiver falando 200 ml ou 200 mililitros, tá? Então, também vou resolver com regra de 3. A primeira regra de 3 é para descobrir qual a massa em 1000 mililitros, ou seja, qual a massa em 1 litro. Lá no enunciado do problema, está em negrito, 6,84 gramas para 200 mililitros. Porque 200 centímetros cúbicos é igual a 200 mililitros. X em 1000. Então, vou descobrir qual a massa em 1000, que é 1 litro. Chega ao valor de 34,2 gramas, resolvendo a regra de 3. Pois é, mas e aí? Como é que eu passo essa massa em gramas para mol? Eu tenho que ter a massa molecular da sacarose, C12H22O11. Olhando lá na tabela periódica a massa de cada elemento, chega ao valor de 342 gramas por mol. Ou seja, a segunda regra de 3 eu já começo falando justamente sobre isso. A massa molecular me informou que eu tenho 342 gramas de sacarose para cada 1 mol. 34,2 gramas X. Esse 34,2 é a massa que eu calculei lá para 1 litro. Fazendo a regra de 3, essa segunda regra de 3, eu chego ao valor de 0,1 mol por litro, letra B. Adicionou-se 3,6 gramas de MgCl2, que é o cloreto de magnésio, em água suficiente para formar 400 ml de solução. Qual a concentração mol por litro da solução? Então, a mesma coisa, deu uma massa aí de 3,6 gramas para 400. A primeira coisa que eu tenho que fazer é a proporção em 1000. E depois que eu achei essa massa em 1000, passá-la para mol. Vamos ver como? Então, voltando aí, 3,6 gramas foi dissolvido para 400 ml de solução. X para 1000, porque a pergunta está me pedindo mol por litro. 1 litro é igual a 1000 mililitros. Então, por isso que eu sempre faço essa primeira regra de 3 em 1000. Resolvendo a regra de 3, 3,6 vezes 1000 dividido por 400 chega ao valor de 9 gramas. 9 gramas corresponde a quantos mols de cloreto de magnésio? Tem que ter a massa molecular do cloreto de magnésio. É a massa do magnésio mais a massa do cloro vezes 2, que são 2 cloros na fórmula. A massa molecular é 95,3 gramas por mol. Se 95,3 gramas corresponde a 1 mol, 9 gramas corresponde a X. A nova regra de 3 é 9 vezes 1 dividido por 95,3, chega à resposta de 0,09 mol por litro, letra A.